VAR nos acréscimos, chegando para você em mais uma semana para retratar, trazer para você o lance, o detalhe do que aconteceu no esporte na última semana, com Ernesto Brock, Felipe Ferreira, Eduardo Oliveira, senhor Luiz, os destaques do programa com o Eduardo Oliveira, gente. Qual é o teu primeiro destaque, Edu? Copa do Brasil começa hoje, Adriano. Maravilha. Felipe Ferreira, teu destaque. O destaque é: quem não faz 4 vira vice. É isso. Ernesto Brock, o teu destaque. O SAF é o futuro do futebol brasileiro. E o senhor Luiz? Mi destaque também é o jogo do Flamengo, não? Que foi uma maravilha. Pero um destaque diferente. A equipe brasileira de bobsled, aquele carrinho da neve, conseguiu a melhor posição da história. Ficou num excelente 20º lugar. Tá bom. Já jogaria a Série B, se fosse no futebol, né? Eu vou começar, obviamente, pelo Galo e Flamengo, com o Felipe Ferreira. Como é que é essa história dos pênaltis? Como é que é? O vice? Que história é essa? Não, primeiro a gente tem que entender que o time foi para a final sendo vice, né? Então, assim, o Flamengo ontem acabou mostrando que quem não faz leva, mas parecia tênis, aqueles match point assim, tá ligado? 40-0, e aí os caras não conseguiam, era só botar a bola dentro, até o goleiro que entregou no primeiro gol foi lá. Eu falei, cara, o cara vai se redimir. Isolou a bola. Ele achou que tava batendo um tiro de meta. É isso, cara. Atlético campeão merecidamente, e o Flamengo já começa o ano aí com esse pipinaço, podemos dizer assim, de tentar resolver a situação que cara, o cara é pago para chutar uma bola, é só para fazer. Cara, errar pênalti para mí é inadmissível. Atlético super campeão da Copa do Brasil. Você acha, Adriano, que o psicológico estavam nervosos, os jogadores do Flamengo, porque foram vice em tudo ano passado e estavam com medo desse vice de novo, e psicológico, por isso erraram tanto, porque não se explica. Como disse Felipe, são profissionais, ganham muita plata. Como é que seria um confronto entre Flamengo e Vasco hoje em dia? Na merda, não? Porque os dois normalmente são vice, não? Aí como é que vai... como é que fica? Por exemplo, o Edu tá querendo descobrir qual vai ser a próxima Hipercopa Super do Brasil para que o vice possa disputar contra alguém, né, Edu? Ganhou, que no outro programa eu falei. Quem ganhou. Só que no Brasil parece Teresina do Silvio Santos. Ganhou! Quem não ganha, vence. Quem perdeu? Como disse o presidente aí, quem ganhou, não ganhou nem perdeu. Pero quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Olha, eu acho que quem ganhou foi quem ganhou. Isso, não ganha nem perde, não. Mas sabe que eu tava pensando o seguinte: depois daquela... Começam os pênaltis, aquela disputa, pênaltis bem cobrados, depois começa aquela gandaia, né? Para ver quem é que chutava pior na cobrança de pênalti. Eu só não entendi o porquê que o Gabigol não bateu o pênalti decisivo. Eu te explico. Ele estava aguardando, como o Atlético começou, o Atlético sempre batia primeiro. Então ele estava esperando alguém do Atlético errar para ele ir lá e finalizar. Ele bateu decisivo. Para ele bater o decisivo, era isso. Aí para mim não é grande jogador, né? Grande jogador é como o Romário na Copa de 94, que não era cobrador de pênaltis, depois ele acaba se tornando cobrador de pênaltis ao longo da carreira. O cara não está acostumado a bater pênalti, diz o seguinte: olha, eu sou o melhor jogador da seleção, eu vou bater. Mesmo que ele errasse o pênalti, ele assume a responsabilidade naquele momento. E o Gabigol, na minha opinião, que é o melhor batedor de pênalti do Flamengo, tinha que ter assumido a responsabilidade. Por mais que eu sei que o Edu tem estatística de pênaltis, e ela é muito semelhante, né, do Vitinho e do Gabigol, mas o Gabigol é titular desse time, é referência. O Vitinho é reserva. Aí você transfere a responsabilidade para um reserva. Olha, para um reserva bater pênalti tem que ser quem lá? Nem o Zico, que errou pênalti, seria, por exemplo, um reserva para bater pênalti. Explica quais são esses números aí, Edu.
Então, desde que chegou o Flamengo, o Gabriel Barbosa, ele errou apenas 2 e o Vitinho errou 3. Porém, o Vitinho errou ontem no título lá do Atlético, né, na Supercopa. Ele também erra contra o São Paulo, quando o Rogério Ceni era treinador, né, do Flamengo. E também erra no confronto contra o Atlético Paranaense. Então, ele erra em momentos decisivos para o Flamengo. E ninguém o Gabriel não. O Gabriel, quando ele assim, errou, ele... Desculpa, Ernesto, só para completar. Não, pode terminar. Ele errou só, ele bateu os pênaltis. E, aliás, o Vitinho, quando ele erra contra o São Paulo, ele chuta na lua, né? Não, mas eu acho que tem muito dessa da coisa do marketing, de fazer o decisivo. E, assim, pênalti é cruel, vamos ser sinceros. O Roberto Baggio nunca foi eliminado de uma Copa do Mundo, por exemplo, perdendo o jogo. Foi todas no pênalti. Então, é cruel e se realmente ele deixou para bater o último, para se consagrar, mereceu perder. A bola pune, já ensinei a Muricy, né? Vocês acham, para a gente encerrar o assunto, eu ouvi isso de alguns flamenguistas, falando o seguinte: tem que demitir o Paulo Souza porque foi uma vergonha o Flamengo. Eu não achei acho que o jogo foi bom, foi equilibrado, o Flamengo foi melhor em alguns momentos, o Galo também, mas você pensar em acabar com o trabalho porque perdeu nos pênaltis... E o brasileiro tem que aprender que o programa passado a gente já teve essa discussão. O brasileiro tem que aprender que a Supercopa é um amistoso supervalorizado, nada mais do que isso. Vocês acham também mais uma coisa, né? O brasileiro ele tem que aprender que um trabalho tem que ter início, meio e fim. No Brasil nunca tem início e nunca tem fim. Não, nunca tem meio, só tem início e fim. Em qualquer coisa, ele não consegue. O Edu hoje é o homem das frases fortes, ô Felipe. O Edu é o homem das frases fortes, intensas no programa. Ele tá demais hoje. Uma deusa, uma feiticeira, hein? Aprendendo com você. Ô, Edu, já que você tá demais aí, tá uma deusa, uma louca, uma feiticeira, vamos falar da Copa do Brasil que começa nesta terça-feira. Começa a 34ª edição da Copa do Brasil, que pode ser a última, Adriano, mais valorizada em termos financeiros, né? Parece que as empresas também não estão querendo aportar tanto dinheiro quanto foi nas últimas edições. A Copa do Brasil, que ao longo dos anos teve vários formatos, e agora começa com 80 clubes, a segunda fase 40, aí depois vai para 20, desses 20 sobram 10 e entre os 12 para formar... Não, na verdade, 20 sobram 12 para dar 32, aí entre os clubes que estão na Libertadores. Então é uma competição diferenciada, né? E vamos ver quem vai desbancar o principal time, né, Adriano? Em termos de título, não em termos de jogo. Hoje é o Cruzeiro. Tem 6 títulos, então vamos ver se o Grêmio chega, ou se alguém chega ao 5º título, como o Palmeiras. Então vamos ver aí, começa mais uma edição da Copa do Brasil. Ô, senhor Luiz, o Edu acertou nas contas? Porque foram muitos números, 40, 80... Deixa eu fazer uma conta aqui. Anota aí também uma frasezinha boa aí para a sessão Professor Pasquale. Aportar. É bom de anotar assim para a gente poder usar esse vocabulário mais requintado assim, dentro do programa, né? Felipe Não, Eduardo. esse foi o Edu. Felipe, o negócio do Felipe é biologia. É que eu tô aprendendo com o Felipe, né, Felipe? Pô, bicho, tu começou a dividir igual bactéria, velho. De uma já ficou 1 milhão em 1 minuto. Deus céu. Acaba o programa. Acaba. Essa Copa do Brasil, Ernesto. O começo da Copa do Brasil é sempre... A gente espera a zebra, né? E tem pelo menos 4 confrontos interessantes para olhar nesse começo. Que pode acontecer zebra, que é o Grêmio e Mirassol, o Vasco e Ferroviária, o Cruzeiro e o Sergipe, se eu não me engano, o Cruzeiro enfrenta. E tinha o São Paulo e o Campinense. Acho que esses 4 confrontos pode acontecer aí de tudo. Aí. Nenhum dos grandes aí tem condição de ganhar com facilidade do adversário. Ajudando o Ernesto, o time aqui de Brasília, o Brasiliense, pode enfrentar o Inter na segunda fase. Porque o Brasiliense enfrenta o Maitai, do Acre, e o Inter enfrenta o Globo. O que você tá rindo, Adriano? Tinha que chamar o Maitai aí. O que eu posso fazer? Não, que eu ia perguntar para o senhor Luiz se o Maitai é um esporte ou se é um time de futebol. Maitai é um esporte japonês, não? Maitai. E o Ceilândia enfrenta o Londrina, né? Isso. Ô, Felipe, diga para mim, você acha que é justo
ou que traz um equilíbrio? O fato do time considerado inferior ter o jogo em casa, mas não ter o direito do empate? Você acha que é justa essa divisão? Ou o grande deveria jogar, ou seja, a esmo, ou sem vantagem, ou com vantagem para o pequeno? Não, eu acho que tinha que ser de igual para igual, não tinha que ter vantagem nenhuma. É o campo, são 11 de cada lado. Eu acho que não deveria ter essa diferenciação, não, Adriano. Deveria ser igual mesmo, até mesmo para ter um novo jogo. A gente sabe que esses times pequenos, eles vivem disso, né? Os estaduais é o que mantém e é a visibilidade. Então, voar já no primeiro jogo, no jogo único, atingindo a quantidade de gols necessária, eu acho assim injusto, até mesmo porque esses times precisam dessa vitrine. E as SAFs, o Ernesto, como diz o senhor Luiz, o John Tex lá, o Johnny Tex lá, já fazendo publicidade na Premier League, assumindo o Botafogo com um novo treinador. Ronaldo já assumiu antes o processo no Cruzeiro, que vai fazendo a reformulação, e nessa semana a surpresa em meio a esse processo todo foi o anúncio do Vasco também se transformando em SAF, e tem a Chapecoense que também está passando por esse processo. É interessante a gente ver essa movimentação, principalmente no caso do Botafogo e do Vasco. São grupos que já têm times em outros lugares, né? O John Tex tem o Crystal Palace e tem um time nos Estados Unidos, se eu não me engano. E esse grupo que está comprando o futebol do Vasco tem o Gênova na Itália, se eu não me engano, e uma porcentagem pequena do Sevilha, criando alguns conglomerados de futebol pelo mundo. Tem que ver como é que isso vai funcionar nos clubes brasileiros. Se vai usar para minerar jogador aqui, vamos dizer assim, para levar para a Europa, ou se vai trazer coisas da Europa para cá. John Tex já mostrou algumas coisas em relação ao Botafogo, mostrando o Botafogo na Premier League. Achei muito interessante essa movimentação, e principalmente essa questão do treinador. Não vou falar da qualidade do treinador, mas ele investiu num treinador de peso para o Botafogo, que é um time que, queira ou não teria essa condição sem a SAF. E ver como é que vai ser quando chegar nos times que têm uma condição melhor. O exemplo da Chapecoense, por exemplo, que não é um time que tem grandes dívidas, é um time que sempre se manteve por contas próprias. Que importância vai ter e como vai ser essa relação com as SAFs? O futuro do futebol brasileiro vai depender muito dessa questão aí, eu estou vendo. O Felipe e Edu, vocês acham que o processo de SAF no Brasil ele vai ser muito nessa linha de parceria, de você ter um mecenas que vai organizar, ou dá para pensar alguma coisa meio que Red Bull, que acaba criando lastros e equipes em vários dos países? O que você acha sobre isso, Felipe? Boa pergunta. Segue, Edu. Manda primeiro, depois eu falo. Adriano, para mim, eu vejo que vai ter dois modelos diferentes que a gente vai ter que analisar durante o percurso dos anos, né? Mas a questão que eu vejo até o John Texas, né? Que é o responsável pelo Botafogo. John Texas. Ele fez um comentário até interessante, porque ele não sabia que o Brasil não tinha uma liga. Então, isso também a gente vai ter que ver, né? Tem até alguns clubes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste também, juntando para fazer esse início do futebol. O futebol, um movimento mais forte do futebol. Então, eu vejo que, além de todas essas duas ideias, essas duas vertentes que você falou, a gente tem que ver a questão de uma criação de uma liga. Quem vai representar o nosso futebol? Porque, às vezes, esses caras vão vir com uma ideia muito interessante, mas vai chegar no Brasil e vai esbarrar. Porque a maioria ainda é amador. Vai, Ané, desculpa. Não, e tem que ver como é que vai ser essa relação, porque o Botafogo, o Vasco, são times que precisam da SAF. A Chapecoense é um time que vai usar a SAF para tentar crescer um pouco mais. E vai ter time no Brasil que não precisa da SAF. Pega um Flamengo hoje, o Flamengo em tese, autossustentável. Ele não precisa da SAF. Como é que vai ser essa relação em times que têm essas políticas diferentes? É um momento muito crítico para o futuro do futebol brasileiro, mas muito interessante também. Muito time que... o Botafogo, por exemplo, um time que caiu muito na importância do futebol brasileiro, pode ressurgir muito forte. Daqui a pouco, para encerrar o programa, vai ter um momento Baltazar da Rocha com o senhor Luiz. Ô, Felipe, arremata aí esse assunto.
Abre o microfone, eu acho que é importante para o programa ele fluir. Beleza, eu vou porque o meu lanche acabou de chegar. Eu acho que a SAF ela vai ter uma sequência e, diferentemente da Red Bull, eu não vejo da mesma forma. Eu acho que a Red Bull tem a questão, eu tô morrendo de fome. O cara vai embora com a minha comida. Arremata! Eu acho o seguinte, só para terminar aqui para eu ser dispensado. Eu acho que a Red Bull tem a questão de investimento para revelar jogadores e a SAF tem para poder vender um produto muito maior que é o futebol e precisa que os torcedores consumam e precisa de um time forte que não vai se desfazer como no caso do Red Bull que está ali para poder fazer um marketing em cima. Então vai lá pegar o teu lanche, tá liberado. Um abraço. Tchau, Valeu. André, Não sai, já que não você sai, vai falar não da desliga. escolinha. Não desliga. Peraí. Não sai. Peraí, calma. É que o Felipe parece o Patropi da escolinha, né? Ele responde um e sai correndo, né? Ô, seu Baltazar da Rocha, a última pergunta aí, ô, seu Baltazar da Rocha. Prepara aí, senhor Luiz. Que alho? John Tex, qual é o momento em que ele acha irresistível na liga? Qual o tipo de liga que ele sente irresistível, John Tex? Olha, o John Tex, ele se sente confortável numa liga assim, numa liga grande, não? Liga pequena. Tipo uma cinta liga? Tipo uma cinta liga, John Tex fica bem? O John Tex numa liga pequena, ele fica ali meio sem saber o que fazer, não? E eu não entendi essa tua pergunta e não soube fazer um problema com isso. Vamos acabar esse programa, mas era só para encerrar. Obrigado, gente. Até semana que vem. Grande abraço. E o Felipe foi lá almoçar, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau, Patropi!